dia. Meu nome é Diana Castro e sejam todos muito bem-vindos à 8ª edição do FTH em Foco, que já começa com uma novidade. Eu não sei se vocês perceberam que a gente já tem uma tradição aqui, né? Já tivemos essa já é a 8ª edição do evento. E isso é um projeto de extensão que eu coordeno desde o início, mas eu sempre digo que nunca foi meu. É um projeto de extensão nosso, é da nossa faculdade, é dos nossos pesquisadores, né? E ele serve justamente para a gente divulgar as pesquisas feitas aqui dentro da FTH. E eu digo que já começa com novidade, porque a gente está inaugurando uma carinha nova, né, que a gente está apresentando a nova logo, a nova identidade visual, e a gente vai passar a chamar de Turismo em Foco. Isso não quer dizer que a gente tenha alguma coisa contra a hotelaria, pelo contrário, né, somos extremamente apaixonados, mas é uma palavra mais fácil para colocar nas buscas, a gente tem todas as edições filmadas, né, então a gente conversou com o pessoal e achou que era uma palavra que ia dar um pouco mais de divulgação. Então, estão sendo apresentados pela primeira vez para o novo nome, que é Turismo em Foco, mas seguimos as edições. Bom, dessa vez temos uma edição bastante especial, estamos aí numa sequência de 3 edições especiais, onde, excepcionalmente, a gente não vai apresentar necessariamente pesquisas feitas pela faculdade, mas a gente está trazendo temas especiais que a gente acredita que sejam de interesse, né? Então, esse nós vamos falar sobre experiências, vivências no exterior ligadas a turismo, né? Principalmente. Temos convidados super especiais, estamos aproveitando aqui, eu já vou apresentar. E o primeiro do ano que vem também vai ser edição especial. A gente já tem aí 3 professores da casa, mas que vão falar sobre o mercado de trabalho em turismo e hotelaria. Depois retornamos a falar de pesquisas feitas aqui com a professora Fábia, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos à 8ª edição do Turismo em Foco. Eu queria apresentar agora os nossos convidados, começando com um convidado mais especial, o bom filho que torna a casa, que é o Leandro Almeida. O Leandro mora hoje na França e, como veio ao Brasil, chegou hoje de viagem direto para cá, né? Aproveitou para conversar com a gente. Ele entrou em contato com a professora Thelma, que já é a segunda convidada que eu apresento. Está ficando bonito, a gente vai treinar isso, né, no final. Então, a professora Thelma é uma professora que marca a vida dos alunos, sem dúvida, tanto que o Leandro logo pensou nela, entrou em contato, eu vi os WhatsApps muito carinhosos, né? E isso é uma coisa que, sem dúvida, é uma relação construída, e a gente fala muito disso, né? Então, é importante quando a gente experiencia, vivencia a teoria que a gente fala, né? Então, muito obrigada por toda essa relação, todo esse carinho que foi construída. E quero apresentar o professor Eduardo Vilela, que nos honra com a presença, porque talvez muitos de vocês não conheçam ainda o professor Eduardo, porque ele está afastado, estudando, logo vai voltar e apresentar também a sua pesquisa. A gente apoia, fica muito feliz que o professor continue pesquisando fora, está morando em Portugal. Também conhece, né, o Leandro e foi professor. Então, a gente vai tá inovando também no modelo, né, porque o Turismo em Foco tradicionalmente é um talk show. Esse não será uma roda de conversas. Depois a gente pede para que vocês opinem se gostaram ou não desse modelo, né? A gente pretende alternar os modelos. Bom, então, o professor Eduardo, que é importante dizer, nos honra muito com a presença, não só pelo carisma, pela competência com pesquisa, mas também é importante dizer que o professor Eduardo, além de nosso decano, foi professor que começou tudo isso. Então, se vocês estão aqui, se eu estou aqui, se todos estivemos, passamos por aqui, o Leandro aproveitou a formação e foi trabalhar fora, foi justamente porque o professor Eduardo começou isso tudo, né? Lá atrás, ele que participou da primeira reunião para criar o curso de turismo, né?
uma equipe de trabalho. Posso falar? Acho que posso falar. É importante que fale com o microfone. Bom dia a todos, muito prazer. Vou ser muito breve aqui, porque o grande palestrante aqui é o Leandro. Eu sou professor da casa, sou realmente, com certeza, o mais antigo. Só para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo esse ano 43 anos de UF. Eles pensaram que eu ia falar de idade, mas 43 anos de UF. E fiz parte, sim, de um grupo de trabalho, comandado por diversas outras pessoas, professora Diana Radman, a nossa querida Verônica Seta, e diversas outras pessoas que, sei lá, 16 anos atrás, trabalharam para criar esse programa aqui de turismo na universidade. Um prazer muito grande estar aqui. Estou vivendo em Portugal, estou lá já há 2 anos, fico mais 2. Estou fazendo um doutoramento já no final de carreira, deixei para fazer um pouco mais tarde, a vida foi me atropelando, mas está tudo certo, tudo bem, gostando muito. Acho, por outro lado, a experiência ajuda um pouco a levar a pesquisa. Parabenizar aqui a professora Diana por esse projeto, que eu acho fantástico, interessantíssimo, uma coisa, não diria mais informal, mas um bate-papo, alguma coisa que foge dessa educação tradicional, de sala de aula, é uma coisa que a gente aprende e constrói de uma outra forma, vendo de uma outra forma o mundo. Minha satisfação muito grande de estar aqui presente eu sou o fã número 1 da minha querida francesa, professora Thelma Lasmar. Temos aqui na UF diversos professores doutores, e entre eles temos a professora Thelma Lasmar, a professora Diana, pela Fundação. A professora Thelma tem um doutorado em conjunto com a Universidade de Sorbonne, na França. Não é pouca coisa, é muita coisa. E também aqui a minha satisfação de estar junto com o Leandro, que na época que eu estava dirigindo aqui esse programa, o Leandro era aquele menino que chegava de skate. Estou falando de 2004, 2005, vinha para a aula de skate, sem caneta, sem lápis, sem absolutamente nada. E posso dizer para vocês, entrava aqui, batia na porta, o skate na mão, botava debaixo do braço, botava o skate ali, e era um dos mais brilhantes, era o que participava, era o que questionava, era o que estava sempre ligado no que estava acontecendo, e era fantástico, na realidade, essa relação que o Leandro sempre teve. Então, era isso que eu queria falar, e o grande palestrante aqui, efetivamente, é o Leandro. E gostaria de dizer que estou em Portugal, estou na cidade de Aveiro, que é uma cidade no centro-norte de Portugal. Estou fazendo uma pesquisa sobre o impacto da violência no turismo da cidade do Rio de Janeiro. É esse fenômeno que eu estou estudando, relacionado à imagem do Rio, relacionado ao impacto que toda essa questão da violência tem trazido, especialmente focado na perda da liderança que o Rio de Janeiro, vamos dizer, deixou acontecer com relação ao turismo doméstico. Não estou falando do turismo internacional. Hoje, 70% das passagens que são vendidas para turismo de lazer no Brasil são pessoas que vão para o Nordeste. Tanto São Paulo, Minas, Porto Alegre, e o Rio de Janeiro perdeu essa liderança, e é esse fenômeno que eu estou estudando. Quando chegar, vou prestar conta, inclusive aqui, e desde já me coloco à disposição de vocês aí, pelo meu e-mail, para o que quiserem levar um papo, conversar. Muito obrigado, Leandro, é contigo. Obrigado. Alô. Bom dia. Quando eu fui estudar na França, eu fiz contato com o Leandro e ele falou, vem aqui na minha casa. Ele mora num lugar maravilhoso chamado Honfleur, que é no noroeste da França. Então, são 3 cidades turísticas, uma chama-se Honfleur, a outra chama-se Deauville e a outra Trouville. Deauville, Trouville e Honfleur. São 3 cidades
que é fazendo uma relação, é como se fosse a Búzios, nossa, uma distância de 2 horas de Paris, e é um lugar de veraneio da classe alta de Paris. Portanto, Leandro é um sujeito muito rico, né? Porque ele mora... na realidade, ele trabalha para os ricos, é diferente, né, Leandro? Enfim, ele mora numa casa adorável, tem uma esposa belíssima, 2 filhas encantadoras e cachorros, porque a grande paixão dele, inclusive, trouxe um cachorrinho a bordo no avião. Mas quando eu falei na reunião de departamento nossa, na semana passada, eu falei, olha, o Leandro Almeida vem falar com a gente sobre a experiência profissional dele como turismólogo no exterior e tal. E aí os professores, mas quem é Leandro Almeida? Eu falei, aquele que vinha de skate, quando a gente trabalhava lá no Valonguinha. E todo mundo, sei quem é, sei quem é. Então, a sua marca registrada é o seu skate. Mas, como o professor Vilela disse, o Leandro sempre foi um aluno brilhante, um aluno muito participativo, e que traçou a sua própria trajetória profissional e pessoal. Então, ele vai conversar com vocês sobre isso. Obrigada. Pode. Bom dia a todos os alunos, professores. Prefiro falar em pé aí, dividir um pouquinho da experiência com vocês. Tá bom para você, Vilela? Tá bom? Primeiro, para agradecer o convite, de verdade, é um prazer inenarrável estar aqui para mim, com os professores que eu já conheço, com vocês que eu ainda não conheço, e para mim, de verdade, o mais importante é dividir um pouquinho dessa experiência. Não estamos aqui para divulgar teorias, conceitos, não, vamos trocar experiências, falar um pouquinho sobre tudo de mercado e de informação prática para vocês que eu pude acumular ao longo desses anos. Então, assim, vou tentar ser sucinto, não passar, de repente, 20, 30 minutos, Thelma, para poder abrir... Não, então, assim, o que eu queria, assim, eu vou tentar não ser muito longo, porque tem coisas que são muito importantes de ver na prática. Sim, a vivência ela é muito importante, sim, mas para mim, de verdade, as dúvidas que vocês vão ter, porque, pô, tem 2019, eu sou de 2005, então, pô, sabe, tem 10 anos, eu estava no mesmo lugar de vocês, pô, foi um percurso difícil, com certeza, original, às vezes a gente só gosta de falar das coisas boas, mas vou falar para vocês também um pouquinho das dificuldades que a gente encontra, faz parte da vida, tá bom? Então, assim, vou procurar dividir primeira coisa, vou falar um pouquinho de mim. Segundo, vou falar das experiências que eu tive nos países que eu morei. Não vou falar com vocês de países que eu não conheço. Vou falar só dos países que eu posso, de verdade, dar uma vivência para vocês. E, para terminar, vou falar rapidinho da minha situação atual, mas não vou entrar muito em detalhe, tá bom? Alguma observação? Tá, mais perto. O microfone realmente é um problema. Só para deixar claro aí a questão do skate, eu tinha 30 quilos a menos, era um pouquinho mais fácil. Não tinha os 3 cachorros, não tinha 2 filhas, não tinha toda essa pressão que a idade vai fazendo junto com a gente. É até complicado, né? Porque eu acho que para vocês, é uma força que vocês têm, vocês aqui na Universidade Federal Fluminense. Pô, primeiro de tudo, vocês se esforçaram para estar aqui, vocês tiveram que estudar, é difícil de entrar, é um curso reconhecido. Eu estou morando na França, é verdade, mas eu olhei lá, não tem muito tempo, eu vi que mais uma vez a Faculdade de Turismo está entre o top do Brasil, graças a eles aqui, mas muito em função, graças a vocês, graças a mim, graças aos que passaram antes de mim, graças aos que passaram depois. É isso que eu acho bacana. Assim, a UF é uma universidade pública? É uma universidade pública. Então, todo mundo pagou para estar aqui indiretamente através dos nossos impostos, com certeza. Mas, antes de tudo, o que eu gostaria de diferenciar a UF das outras faculdades é a questão humana, é o capital humano que vocês têm aqui, a qualificação dos professores. Tem Vilela, o cara criou o curso. Se eu me formei, obrigado, Vilela. Se vocês vão se formar, obrigado, Vilela. Diana chegando,
é uma das precursoras do turismo, da formação do turismo, não só na UF, mas de Niterói, porque a UF, quando abriu, já tinha Plínio Leite, que estava começando, então falei. Então, assim, mas o que eu estou querendo dizer assim, são pessoas que estão no ramo há muito tempo. Então, é um privilégio, é uma chance, e, tenho certeza que vocês têm tudo aí para continuar tocando esse barco com força. Então, assim, vamos falar rapidinho. Se eu, de repente, soltar uma palavrinha errada, não esquenta muito, não. Acabei de chegar, cheguei hoje 8 horas, então deu tempo só de tomar um banho rápido e vim aqui falar com vocês rapidinho. Se, de repente, sair uma palavra em francês, eu vou corrigir, não tem problema não, tá? Então, assim... Não, vamos embora, que é um prazer estar falando em português. Falo muito francês já, quero falar a minha língua, onde eu fui criado, e, isso é um conselho que eu digo, sabe? Quem fez isso foi minha filha. E tem vezes que a gente vai lá para fora e fala, não, eu vou lá para fora, eu quero ir lá para fora e tal. Então, uma dica, já vou começar agora, uma dica. Quer ir lá para fora? Vai lá para fora. Faz por onde? Agora, não adianta depois falar, não, agora eu moro na França, sou francês. Não. Antes de tudo, você é brasileiro, você nasceu aqui, seus pais são brasileiros. Então, assim, nunca esqueça de onde você veio. Então, é um dos motivos, talvez a maior motivação de eu estar aqui hoje na frente de vocês. Então, assim, vamos entrar direto. Na minha formação, formado, Universidade Federal Fluminense, bacharel em turismo, uma formação um pouquinho diferente, porque eu também sou formado em marketing, numa faculdade privada, Cândido Mendes, então tem essa dupla formação. E o meu percurso foi complicado, porque eu fazia 2 faculdades, eu não tinha muito tempo para trabalhar, cara, não tinha muito tempo. Eu tinha aula, eu chegava aqui de skate de verdade, moro longe agora, né, mas minha mãe não mora muito longe. Eu vinha de skate, rapidinho estava aqui, beleza, demorava o quê? 10, 15 minutos eu estava na UF de skate. E meu dia ia acabar 12 horas depois, que eu saía da Cândido Mendes no centro, não longe daqui, e voltava para casa, 12 horas por dia de aula. Então, assim, tem que escolher. E eu lembro que, meu pai falou, cara, você tem que escolher, não dá para tocar as duas, é muito difícil, você não vai conseguir. Opa, cara, eu sou o pai. Você tem 18, 19 anos, eu acho que aqui ninguém com 18, 19 anos está resolvido na vida. Você precisa do seu pai, não é verdade? Então, assim, eu falei, olha, pai, vamos tocar isso, peço um pouco de autonomia para eu tocar minha vida acadêmica, pode ficar tranquilo que eu vou trabalhar, eu tenho objetivo, eu vou correr atrás. Então, assim, a primeira coisa, se você quer alguma coisa, você quer de verdade, primeiro, acho que você tem que sonhar para isso. E assim, é um sonhador. Você sonhou, eu quero morar em Londres, porque eu adoro essa cidade, é uma cidade que é o meu sonho, cara. Beleza, é um sonho. O que você faz atrás para realizar esse sonho? É isso que vai ser a diferença. Então, assim, primeira coisa, se vocês quiserem anotar uma coisa que eu acredito de verdade e que eu sempre utilizei na minha vida, sonhe, primeira coisa. Segunda, planeje. Terceiro, execute. Se você só sonhar, não vai dar certo. Se você só planejar, não vai dar certo. Se você só executar, não vai dar certo. Então, sonhe, planeje, execute. Eu não estou aqui para dar fórmula do bolo, eu não estou aqui para dizer como que você tem feito, cada um é de um jeito, cada um tem os seus objetivos na vida. Então, assim, na época, eu já sabia mais ou menos que eu estava pensando em sair do Brasil, achava complicado essa coisa do Brasil, de violência, de filho, de não sei o quê. Então, assim, a minha ideia já era um pouco de sair. E aí, eu estava já na UF, devia ter o quê? Novo, devia estar no 2º ou 3º semestre, aquela coisa. E aí, vou fazer intercâmbio, quero trabalhar no exterior. Já tinha estudado inglês aqui, estudei minha vida inteira, estudei, 10 anos de inglês, mas não tinha vivência na língua, não tinha fluência na língua. Então, eu precisava fazer um intercâmbio para o exterior. E aí, assim, eu tenho um perfil um pouco atípico, verdade. Cheguei em casa, falei, pai, mãe, vou para a África.
vou fazer meu intercâmbio na África do Sul. Minha mãe virou para mim e falou, você não vai para a África de jeito nenhum, é perigoso. Você vai andar de skate na África, você vai cair, vai se machucar, e eu não vou nem estar sabendo disso tudo. Eu falo, mãe, olha, não tem mais um adolescente aqui, sabe? As coisas são diferentes. Já estou no 3º semestre da faculdade, 2º ano, se eu não me engano, mais ou menos. E aí, beleza, vou para a África. Ela falou, olha, eu não aprovo, vamos ver, vamos conversar com seu pai. Eu falei, puta, o papai já estava meio na época, né, meio, pô, vai para a África do Sul. Eu falei, pai, ó, vou para a África do Sul. Ele falou, olha, não me incomodo de te ajudar, infelizmente não posso te ajudar da forma que eu gostaria, mas posso te dar uma ajuda para você ir para um outro país. Eu falei, porra, pai, outro país? Eu quero ir para a África, cara, eu sempre sonhei de ir para a África. Aí ele falou, não, mas a África é muito perigoso, é violento, não sei o quê, não sei o quê. Falei, olha, tudo bem, mas eu sempre sonhei com a África. Ele falou, não, então a África, assim, se você quiser ir de repente para um destino mais tradicional, Estados Unidos, a Inglaterra, que eu falei, Londres aqui, Austrália, de repente eu ajudo, a gente ajuda você. Agora, para a África, eu acho que não vai te trazer grande coisa. Então, tenta ver uma outra opção para você correr atrás disso e eu vou te ajudar. Falei, tá bom, pai, vamos ver isso. E aí, o que eu fiz? Porra, chegou a noite, eu falei, cara, agora vai dar ruim, né? Não tem ninguém para me ajudar. E aí entro no que eu falei com vocês. E aí, vou fazer o meu plano ou eu vou seguir o plano do meu pai? Agora eu sou pai. Tenho certeza que eu só quero o melhor para minhas filhas. Agora, não sou eu que tenho que fazer o plano delas. O plano delas são elas que vão fazer. Então, assim, essa questão, por que para mim é importante de contextualizar essa coisa na África? Porque começou daí. Começou daí, cara. Foi daí que meu sonho era esse. Eu falei, bom, vou me planejar e vou tentar dar um jeito de executar. Se ele não pode me ajudar financeiramente, vai ser mais difícil? Vai, com certeza. Agora, se eu quiser mesmo, se é isso que eu quero, se é o meu sonho, eu vou me organizar, eu vou planejar, eu vou executar e eu vou para a África. E aí eu faço questão de ressaltar a chance que a gente tem, de ser profissional do turismo nos dias de hoje. Eu lembro que na época eu tinha um monte de amigo meu que já tinha ido, fazer intercâmbio, que eu ainda não tinha ido à Austrália, não sei o quê. Eu falo, galera, para, não quero nada disso. Ah, mas é super, não quero, eu sempre sonhei com a África. Ah, mas não sei, não vai ganhar dinheiro. Então, na época, não tinha filho, não tinha responsabilidade, morava ainda com os meus pais, minha prioridade não era dinheiro. Então, assim, quando a gente está na universidade, ainda mais na Universidade Federal Fluminense, a gente tem 50 mil dificuldades na vida, não é fácil ser estudante, já no mundo não é fácil, no Brasil é mais difícil ainda. Agora, se vocês acreditarem em vocês, se vocês souberem realmente o que vocês querem, e se vocês se organizarem para conquistar o que vocês querem, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Porque assim, sabe, nem tudo na vida é fácil, com certeza não. Mas, você sabendo das dificuldades que você pode vir a enfrentar e se você se preparar, você tem grande chance de conseguir superar qual que seja a dificuldade. Por que eu estou falando isso? Tive essa discussão com meu pai, bati o pé, vou para a África. E aí, cara, como que eu vou fazer? Eu faço 2 faculdades, não tenho estágio, não tenho dinheiro, não tenho nada. As contas quem paga são meus pais e vai dar ruim, não vai dar. Falei, opa, vamos lá, um exercício. Na época eu já estava começando a ter algumas aulas de planejamento. O Aguinaldo não está aqui, o Aguinaldo está dando aula, imagino. Então, assim, eu tentei usar a teoria que me foi dada de planejamento, de livros, e tentei utilizar aquela coisa na prática. Vamos estabelecer as prioridades, vamos tomar as decisões para tocar esse projeto. A primeira decisão não foi uma decisão fácil. Eu tive que trancar uma faculdade. Tranquei a faculdade, a primeira faculdade que eu tranquei foi a Cândido Mendes por um semestre, e depois tranquei aqui por mais um semestre. Então, assim, foi um ano que ao invés de fazer as 2 faculdades ao mesmo tempo, eu fiz só uma, me atrasei um pouquinho,
Mas por quê? Porque eu precisava trabalhar. Eu precisava fazer um estágio. E assim, para mim também foi difícil, porque eu falei, vou fazer um estágio em quê? Vou partir para a área da comunicação, do marketing, ou vou, focar no meu objetivo, que no momento era financeiro, de financiar minha viagem para a África. E assim, o que eu fiz? Botei meu currículo no Copacabana Palace. Fui chamado para entrevista. Comecei a trabalhei 1 ano no Copacabana Palace. Trabalhei de estagiário, fiz um pouco restaurante, fiz um pouco recepção, concierge. E, assim, o que eu precisava na época era o quê? Eram recursos financeiros. Eu passei um pouco em todos os setores do hotel e eu percebi que era na piscina, no restaurante, que a coisa funcionava melhor em termos de resultado financeiro, de gorjeta. Uma clientela mais abastada, que Copacabana Palace, às vezes você tem um cliente que chega e pede 10 garrafas de champanhe, que vai te dar $100 de gorjeta, então aquilo me ajudava. Então, assim, foi nesse ano que eu comecei o meu planeje, entendeu? Então, a primeira parte é o sonho, a segunda é o planeje, e depois foi a terceira parte, foi quando eu parti para a África do Sul, ok? Para não ficar muito grande, não vou entrar mais em tantos detalhes da África do Sul, que eu vou falar assim, para quem está pensando em fazer um intercâmbio, trabalhar no exterior, a África do Sul, hoje em dia, é muito bacana, com certeza. É um país maravilhoso. Eu morei, se eu não me engano, 7 meses e um pouquinho, entre Cidade do Cabo, Cape Town, onde eu estava a maior parte do tempo. Fiz uma viagem também por toda a costa. E é um país assim, você está procurando vivência, experiência, um conhecimento de uma nova cultura, um novo continente, que para mim era muito diferente. Então, assim, poxa, uma vivência maravilhosa. E financeiramente, mesmo se eu não tive a ajuda dos meus pais, porque eu quis ir para a África, financeiramente é um país que é mais acessível. Por quê? Porque você vai para a Europa, você vai para o Canadá, você vai para os Estados Unidos, você vai para a Austrália, a gente é muito penalizado na questão cambial. Então, assim, quem está querendo ir para a África do Sul, com menos recursos, buscando experiência, não... Assim, fui para a África do Sul, cheguei lá, ganhei 6 meses no primeiro contrato. Eu estava preocupado por esses 6 meses de contrato? Não estava mesmo. Eu sabia que para minha carreira era importante o inglês, mas assim, nunca tive o sonho de construir minha vida na África e não me arrependo. Agora, é um país que eu estou doido para voltar. Ainda não pude voltar, mas estou doido desde que se eu conseguir um tempinho, eu vou tentar ir com minhas meninas. Tenho uma pequenininha de 2 anos, mas vou tentar ir, porque é um país muito bacana. Então, galera, se vocês estão querendo um país que você tem uma vivência maravilhosa, se vocês estão querendo um país que você vai voltar desse país uma outra pessoa, você vai ver, de fato, pessoas que não conseguem, ganhar a vida dignamente, você vai valorizar. Quando você vai chegar no travesseiro e você vai ter uma cama, você vai valorizar a sua refeição, você vai dar valor a coisas que você não dava. Então, assim, é uma vivência, com certeza. Agora, para quem está querendo ganhar dinheiro, fazer um pezinho de meia para voltar para o Brasil com um colchão financeiro para começar uma carreira ou um outro projeto, é um país que eu não recomendo. Por quê? Porque financeiramente a gente não consegue voltar para o Brasil com dinheiro. Então, quem está querendo experiência, viagem, e já tem um bom nível de inglês, porque o inglês na África é o inglês africano, né? Aquele inglês do Lord inglês, né? Então, assim, já tem que ter um estudo de base no inglês. Falou?
Se, por exemplo, você já é fluente no inglês, você já morou nos Estados Unidos, você já está com dinheirinho, quer ir para a África, vai. Agora, se você está precisando fazer um colchão financeiro para estruturar sua carreira no Brasil, eu já não aconselho, porque realmente a questão cambial fica muito difícil e o custo de vida lá também é muito alto, ok? Então, assim, na África do Sul, eu fiquei 7 meses, trabalhei 6 meses. Então, foi 1 mês de turismo, 6 meses trabalhando, ganhando dinheiro para poder pagar as coisas, né? Nada cai do céu. Então, essa foi a primeira experiência. Voltei para cá, já mais tranquilo, já tinha feito a minha experiência, já conseguia falar inglês fluentemente, o trabalho lá ajudou muito. Trabalhei num restaurante japonês, o chefe era, sei lá, o 6º melhor chefe japonês do mundo, e o cara estava na África do Sul. Então, assim, foi sorte, talvez, mas, mais uma vez, nada cai do céu. Quando eu cheguei na África, eu sabia que eu tinha que achar trabalho rápido, porque meu colchão financeiro não era grande. Então, assim, estratégia básica para todo mundo que vai fazer intercâmbio, seja em qual país que for, tem que estar com o currículo em dia, sem mentir. Se você quer trabalhar de garçom, não diz que você já trabalhou de garçom, porque o cara vai saber rápido que você nunca trabalhou de garçom. E vocês vão falar, Leandro, pô, a gente está na faculdade federal, você está me falando que você trabalhou de garçom? Pô, trabalhei de garçom, com prazer, ganhei bastante dinheiro de garçom na África, gastei todo o dinheiro na África, voltei para o Brasil sem nada, mas voltei uma outra pessoa. E para isso a África é do caramba, ok? Depois voltei para cá, faculdade continua, experiência que continua, trabalho, estágio, mesma correria de vocês. Já para o final do curso, já estava quase no finalzinho, eu consegui, através do site internet, olha, uma coisa que 20 anos atrás era impossível, eu consegui fazer um curso de francês nas Nações Unidas, em Genebra, sobre simples inscrição, sobre um site internet. Então, assim, eu na época, o meu inglês já estava consolidado, foi, pô, bacana o inglês, né? E agora o francês, como que a gente vai fazer? Já tinha conhecido na época minha mulher, que eu conheci na África do Sul, que é francesa. Então, assim, como a vida vai se encaixando, mas para isso você tem que estar disposto a botar a mão na massa, tem que estar disposto a trabalhar, tem que estar disposto a estudar, tem que estar disposto a viver. Para terminar essa parte agora da Suíça, não vou entrar na Suíça, eu fiquei pouco tempo, fiquei 3 meses e pouco, só fazer um resumão legal desse país, se alguém tiver aí querendo ir. Primeira coisa, vamos ser direto, vai para a Suíça, tem que ter dinheiro. Então não vai, vou me jogar, não sei o quê, não vai. Na Suíça não rola. Na Suíça o que eu acho bacana é o seguinte, a gente vive nessa época da internet, a gente tem muito acesso à informação, vale a pena pesquisar as instituições na Suíça. Aí você pode escolher, a Suíça é um país que fala alemão, o que fala francês. A maior parte do país fala alemão, a parte de Genebra francês, e tem uma partezinha lá no sul que fala italiano. Então é um país, cara, tudo funciona. É um país super limpo, com um povo super educado, que gosta de trabalho, eles têm uma precisão de trabalho, que é uma coisa assim fenomenal. E foi em Genebra que eu aprendi o francês, que foi me dar outras oportunidades. Na época não tinha nenhuma ligação assim de profissional com o idioma francês. Então, assim, vai para Genebra, vai para a Suíça, vai para Berna, por exemplo, pode ir, cara, o país é maneiro, vai ser legal. Agora, não vai assim, na força e na vontade não, tem outros lugares melhores que a Suíça para isso. Se for para ir para a Suíça, é uma experiência que contou muito para mim, sobretudo no currículo, porque é um país que tem um nome, então assim, Nações Unidas, né? Então agrega valor ao seu currículo. E eu tenho certeza, sei lá, se eu não me engano, acho que 2 anos depois, 1 ano e pouco, já não sei mais muito bem, teria que organizar,
eu fui aprovado para o processo de trainee da Ambev. Então, assim, eu acho que eu tenho para mim que as duas formações, com a experiência na África, com a experiência na Suíça, eu acho que tudo isso conseguiu me demarcar. O processo de trainee da Ambev é um processo que, na época, sei lá, tinham 300 candidatos para uma vaga. Eu acho que, assim, essa questão da originalidade do meu currículo me ajudou muito a entrar como trainee na Ambev. Aí vocês estão pensando, Leandro, você vai falar muito dessa coisa de trainee na Ambev? Não, não é o objetivo aqui. Vou fazer um panorama geral mais dos países e das possibilidades de cada país para você trabalhar. Então, assim, a Suíça, para concluir a Suíça, muito bacana, legal, se organizem antes de ir. Se vocês vão, já tem dinheiro, não precisa ver nada, já está com dinheiro, resolve tudo lá. Se não está com muito dinheiro, planeje, execute perfeitamente, porque a vida não é fácil na Suíça. Ok? E, assim, saí da Suíça, voltei para cá, me formei, graças a Deus. Peguei os diplomas, acho que até dá vontade de rir, né? Porque, para mim, é engraçado estar aqui agora falando com vocês. Pô, eu lembro que quando eu fazia as 2 faculdades, cara, tudo que eu queria era pegar esses 2 diplomas para poder sair e tocar minha vida lá fora. Mas não podia ainda, que eu estava agarrado aqui. Então, assim, voltei para cá, consegui correr atrás, me formei, peguei os 2 diplomas, entrei para a Ambev. Entrei para a Ambev, trainee, 2 anos na Ambev de trainee. Resolveu o problema? De repente, para muitos, resolveu. Para mim, não tinha resolvido. Então, assim, eu falei, pô, beleza, estou na Ambev, estou bem. Comecei em trainee, comecei na logística. Logística, olha, um turismólogo marqueteiro na logística. O que eu achei bacana nessa experiência foi, sobretudo, a questão do trabalho em equipe, de saber liderar a equipe, de saber falar em público e, sobretudo, a força do trabalho em grupo. Eu acho que isso foi o aprendizado, não está muito ligado ao tema da palestra, mas eu vou deixar isso claro para vocês. Eu acho que sozinho a gente é capaz de muitas coisas, né? Acho que a gente às vezes nem sabe de tudo que é aquilo que a gente é capaz sozinho, mas quando a gente trabalha em grupo, sobretudo em questões profissionais, é lá que a gente vai conseguir os maiores resultados, seja numa multinacional, na Ambev, a maior cervejaria do mundo, onde eu tive o prazer de trabalhar esses 2 anos, no Brasil, ou, hoje em dia, na França, que eu não trabalho no multinacional, eu tenho a minha empresa, vou chegar lá ainda, mas, assim, tenho 3 funcionários. Então, assim, não tem nada a ver você liderar 3 pessoas, você liderar 30, 40. Para entrar, hoje, o tema é experiência no exterior, mercado de trabalho e empreendedorismo. Mas aproveito para deixa. Na minha época, 10 anos atrás, a maior parte dos programas de trainee, eles especificavam as formações. Eu lembro, Ambev, administração, marketing, não sei o quê. Aí turismo a gente olhava, porra, caraca, nunca tem turismo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, posso afirmar, as multinacionais mudaram essa percepção. Hoje em dia, o diploma, ele é importante? Com certeza. Não digo que também só no brilhantismo vai conseguir chegar, não. Mas só o diploma não dá. Tem que ter diploma, tem que ter trabalho, tem que ter esforço. E as multinacionais, as grandes empresas, percebendo isso, vocês hoje em dia, se vocês forem pesquisar aí nos programas de inscrições de trainee, mesmo de estágio, as grandes empresas, as mais inovadoras, hoje em dia, elas não precisam exatamente uma formação específica. Então, não deixem de participar do programa de trainee. Assim, na Ambev, a minha experiência é que eu fui um dos primeiros da área de turismo, mas depois, dentro da empresa, eu conheci outras pessoas que tinham essa formação no turismo. E aí, conversando com a diretora do Recurso Humano, ela falou, cara, eu gosto desse perfil do turismo. Eu falei, por quê? Fiquei intrigado com isso, por quê?
Falo, normalmente são pessoas que gostam de viajar, normalmente são pessoas que falam idioma, normalmente são pessoas que têm essa abertura de espírito que uma multinacional precisa. Então, cara, uma das melhores formas de começar uma carreira no Brasil, no mundo corporativo privado, não estou falando de concurso público, são os programas de trainee, e que hoje, vários programas de trainee já aceitam profissionais de todas as áreas. Eles vão buscar um perfil, eles vão buscar uma pessoa que é fantástica para fazer cálculo, eles vão buscar uma pessoa que é fantástica para trabalhar em equipe, eles vão buscar uma pessoa que é fantástica só para ficar na frente do computador, colocando dado em planilha Excel. Assim, depende do que eles estão procurando. Mas essa coisa de gargalo, turismólogo não consegue mais trainee porque não abre vaga para trainee, para turismólogo, hoje em dia é mentira. Então, não deixe de dar uma olhadinha aí, tá bom? Então, assim, para continuar a coisa dos países. Só para continuar essa linha assim. Então, comecei na Ambev na logística, fui para a minha área depois, trabalhei com vendas, fui supervisor de vendas, fui gerente de vendas. E aí, quando eu tinha 1 mês de gerente de vendas, eu pedi demissão. E aí meu diretor na época falou, cara, você está maluco, cara? Você entrou aqui como trainee, cara. Em 2 anos você está aprovado de diretor. Estamos esperando só ir para você achar um lugar para você, porque eu queria ficar, na época, no Rio. Queria ficar no Rio e eles queriam me jogar lá para o Nordeste. Não que eu não goste, adoraria, de repente, ter ido para o Nordeste, mas não queria muito. Minha mãe estava aqui, minha família toda aqui. Então, queria tentar uma vaguinha aqui. E aí, tive a notícia. E aí, uma coisa, nem tudo a gente planeja, né? Minha mulher ficou grávida. Puta, caraca, desculpa aí. Aí eu falei, caramba, e agora? Todo o meu planejamento aqui, tudo foi pro água abaixo. Falei, caramba, eu não aguento mais. Aí eu falei com ela, falei, olha aí, vamos morar aqui, vamos morar aqui, pô, Brasil, legal e tal. Ah, não, é complicado. Ela vem de uma cidadezinha muito pequena na campanha, tem 10 mil habitantes, imagina ela aqui, Niterói, Rio de Janeiro, a selva de pedra, né, essa correria. Essa coisa de a gente que vive essa violência no dia a dia, querendo ou não, a gente acaba se acostumando. Mas para ela, não estava com segurança de vir para cá. Bom, eu falei, então vamos resolver. Na França, na época, eu nunca quis muito morar na França, nunca foi minha prioridade. E na época eu falei com minha mulher, eu falei, olha, então vamos para o Canadá, porque no Canadá eu já tinha feito o processo seletivo para ser residente permanente canadense, né, que é o equivalente do Green Card americano, demorou, se eu não me engano, 2 anos e meio para ter para finalizar esse processo. Então, assim, eu já tinha isso, eu falei, olha, o Brasil para você é meio complicado, na França, para mim, profissionalmente, eu não me via muito profissionalmente sair da Ambev e ir para a França, porque realmente é um mercado bem mais complicado de trabalhar nesse setor. Tem outros setores que são ótimos, mas para o setor da cerveja, a França não é um bom mercado. O Canadá, a Ambev já era líder de mercado. A Ambev era líder de mercado no Canadá, porque a Ambev comprou a AB InBev, a Budweiser, desculpa, e comprou a Aleph, então virou um mega conglomerado. Aí eu fui conversar na época com o meu diretor, falei, olha, finalmente, minha decisão está tomada, não vou ficar aqui, queria ver as condições aí, se tem a condição de conseguir uma mutação, né? A vantagem de trabalhar na multinacional, as pessoas às vezes, se vocês conhecem alguém que trabalha em multinacional, ou se vocês trabalham em multinacional, eu vejo que as pessoas têm a tendência a falar muito mal, tem que trabalhar, a gente vira escravo, não sei o quê. Cara, mas tem muita coisa boa de trabalhar na multinacional. Você tem seus feriados, você tem férias, pô, sabe, tem várias coisas bacanas. Agora, realmente, tem que trabalhar de 8 às 8, 12 horas por dia. Mas você tem sábado, domingo, feriado, férias, então tá valendo. Aí, na época, meu diretor falou para mim, Leandro, olha, seguinte, cara, a nossa operação aqui é no Brasil, eu toco o Rio de Janeiro, o meu chefe toca a região Sudeste, o chefe dele toca a região Brasil e o chefe dele toca a região América Latina. Não havia uma ligação direta entre a Ambev daqui
e o equivalente da Ambev no Canadá, que se chama a empresa Labatt. Então, assim, eu falei, combinei com ele, então vamos fazer o seguinte, eu pedi demissão. Ele falou, quem vai pedir demissão, cara? Eu falei, eu vou pedir demissão, não vou ficar no Brasil, pedi demissão. Cheguei no Canadá, minha mulher estava no final de gravidez. Falei, pô, não dá para também, né, cara? Pô, minha mulher estava ali, finalzinho da gravidez, não vou já começar a mandar currículo. Não vou, não tem condições. Então, assim, o que eu fiz? Já fui lá na empresa, no equivalente da Ambev de lá, já tentei conhecer alguém, expliquei a situação, dei todos os meus contatos que eu já tinha aqui, para ele se referenciar, e falei, olha, eu estou disponível a partir de março. Antes de março, para mim, não dá para trabalhar, porque eu tenho que, 2 meses de uma criança, não é nada. Falei, então tá bom, então a partir de março, você pode vir trabalhar aqui com a gente. E aí, eu acho que é o conselho para vocês mais uma vez. Às vezes a gente é jovem, a gente deixa as coisas... não gosto dessa palavra, não. Às vezes, quando a gente é jovem, a gente, claro, só quer sonho, é importante, mas a questão financeira no Canadá era importante para mim, pô, estava com uma mulher grávida, com filho. Então, o que eu fiz? Ao invés de ficar parado esperando esse dia de março chegar, eu tinha um medo, né? Qual era o meu medo? Pô, sair daqui de diretor, chegar lá, descer 4, 5, 6 níveis na hierarquia, e começar do zero. Tudo bem, meu nível de francês não estava legal, eu fui para a parte francesa do Canadá, no Quebec, então eu sabia que eu não ia chegar de diretor, isso não existe em lugar nenhum do mundo, você não conhece o mercado, você não conhece os clientes, você não conhece o perfil da cultura de trabalho do país, então eu sabia que eu ia ter que descer de nível, mas eu não queria descer tanto. E aí, mais uma vez, voltando para aquilo que eu falei com vocês, sonhe, planeje e execute. Aí eu estava na etapa da execução, realizando um sonho de morar no Canadá, mas eu já estava na etapa da execução, que fique claro. O que eu fiz? Fiz uma lista, na época, essa coisa de cerveja, que agora está no Brasil, isso era em 2012, essas cervejas artesanais que a gente vê bastante aqui agora, a coisa já tinha um boom no Quebec, uma coisa assim fascinante, eu gosto de cerveja, sempre gostei. Então, assim, eu peguei a lista de, 30 microbrasseries, que falam em francês, né? São os produtores artesanais de cerveja. Leandro, cara, você é maluco, você trabalhava para a Ambev, o que você foi fazer com essas... na verdade, eu não queria trabalhar nessas empresas. Claro que se precisasse eu trabalhava, mas eu estava feliz onde eu trabalhava, eu gostava dessa cultura da Ambev. Então, meu objetivo era só de conseguir ser aprovado em um processo seletivo, com um salário razoável, não para entrar nessa microbrasserie, mas que quando o mês de março chegasse e eu tivesse o meu rendezvous, meu agendamento com o meu diretor para ver as condições, vai ganhar quanto, vai fazer o quê, etc., que eu tivesse alguma coisa ali, entendeu? Que eu não chegasse sem nada, entendeu? Quem não tem nada não negocia, né? É ou não é? Então, assim, pô, graças a Deus, deu tudo certo mais uma vez, porque a execução foi feita, eu consegui uma vaga numa microbrasserie, ganhando X. Então, quando eu fui negociar o meu contrato com a Ambev de lá, eu falei, olha, minha vaga hoje é X para ganhar tanto por ano. Eu prefiro continuar com vocês. Qual é a sua oferta? Então, não é nada, eu desci 3 níveis. Aí você fala, pô, você saiu daqui, diretor, desceu 3 níveis? Desci 3 níveis, e aí? Não conheço o país, não conheço a cultura de trabalho. Na época, falava inglês tudo bem, mas falava mal francês. Beleza, vamos. Já tinha negociado o que eu precisava. Minha cenoura, né? Cenoura que eu digo o que eu precisava para sustentar a pequena que estava por vir. Entendeu? Então, assim, o Canadá, para fazer um resumão, eu acho que para quem quer unir o útil ao agradável, em termos de experiência, em termos de retorno financeiro, eu acho um Canadá um país bacana, cara. Eu acho que, assim, se vocês querem ter
uma certeza maior. A certeza ela não existe quando a gente é jovem, né? A gente não tem certeza de muita coisa, né? Mas se vocês querem ter mais chances de retorno financeiro e mais chances de ter retorno no longo prazo, de repente, de não voltar para o Brasil e ficar lá, cara, olha, é um país que eu recomendo, que eu acho bacana financeiramente, em termos de experiência, em termos de qualidade de vida. Eu começava às 7 da manhã, saía de casa às 6 da manhã, morava em Montreal, fazia menos 25 graus, 6 da manhã. Mas, cara, a coisa funciona. O Canadá é um país que funciona. Eu não estive lá recentemente, né? Eu saí de lá em 2013, quando eu fui para a França, e eu soube, por amigos que estão lá, que a coisa está pior ainda. É uma falta de mão de obra generalizada. Então, é um país que é um compromisso entre... Não é essa coisa dos Estados Unidos, que você está jogado, que você não tem nada. Não, no Canadá você tem um mínimo de garantia, mas também não é essa coisa da França, do Estado Social, que você fica sem fazer nada e ganha dinheiro. Não, o Canadá é um bom meio termo. Se vocês quiserem, se vocês gostarem, simpatizarem com a ideia, corra atrás. O Canadá, eu acho que tem tudo para dar certo, por ser um equilíbrio entre experiência, retorno financeiro e possibilidade de carreira no longo prazo, ok? Para terminar, vou falar rapidinho da parte da França, não vou entrar muito em detalhe, o que eu gostaria de falar com vocês na França na França, sobretudo, só para contextualizar, para não ficar sem sentido, aí eu fiquei no Canadá quase um ano e um pouquinho. Qual foi o problema no Canadá? Poxa, minha família daqui, minha família estava toda aqui, cara, toda a minha família, minha mãe, irmã, todo mundo aqui. E a família da minha mulher, toda a família dela na França. Sabe, minha mulher não trabalhava, eu trabalhava, não tinha ninguém, sabe? A gente que é brasileiro, a gente tem essa coisa, né, de fazer festa, de ser sociável. E eu falei isso com minha companheira na época. Eu falei, olha, por mim eu fico. Eu gosto muito daqui, financeiramente, estou feliz, tenho uma possibilidade de carreira enorme, porque eu já tinha meu background na mesma empresa aqui no Brasil, e o país é muito legal, você trabalha cedo, você termina cedo, uma família canadense, 5 da tarde, está todo mundo em casa, é frio. Agora, eu tenho mais dificuldade hoje em dia de pegar um inverno francês agora, dezembro, janeiro, fevereiro, março, lá onde eu moro, a temperatura vai ficar entre menos 2 e 10 graus. Mas vai chover quase todo dia. Não é fácil. No Canadá, ao contrário. No Canadá, Montreal, ou Ottawa, ou Vancouver, ou Toronto, o canadense, ele tem um inverno dentro dele. Então, faz menos 10, menos 5, menos 20, está todo mundo na rua. Você não vê canadense em depressão porque está frio. Entendeu? Não existe isso. Não existe. Você vai lá, menos 20 graus em Montreal, está todo mundo na rua. Está todo mundo na rua, em casa a casa, mas está todo mundo na rua. Tem a parte da cidade que é no underground, né? A cidade quase inteira, completa, que é embaixo da terra. E na parte onde estão os parques, as atrações, as atividades de lazer, você vê gente um ano inteiro, no inverno. E não vou nem entrar no verão, né? Porque no verão, para o canadense, é o outro oposto. Faz 30 graus, você vê gente passando de sunga na rua, porque eles têm que aproveitar. São 60 dias, mais ou menos, de calor por ano. Então, assim, é um país bacana. E, infelizmente, por questões familiares, mais uma vez, já decidido, fui para a França. Larguei tudo no Canadá, fui para a França. Cheguei na França, falei, porra, estou cansado dessa correria, vamos fazer simples, vamos ser direto, não vamos inventar muito não. A Ambev na França tinha 10% do mercado, aqui a Ambev na época tinha 70%, no Canadá tinha 55%. Eu falei, bom, a Ambev vai ser complicado, mas vamos tentar, já deu certo uma vez, né? O time que está ganhando não se mexe. E aí é o que eu estou querendo falar com vocês, nem tudo é fácil. Fui lá fazer minha entrevista na Ambev, na InBev, AB InBev.
a parte que foi comprada pelos brasileiros na Bélgica. Fui lá fazer a entrevista. Resultado: não passei. Não fui aprovado, porque simplesmente um contexto europeu, falta de vagas. O cara falou: infelizmente, eu quero te contratar, eu quero ter você na minha equipe, mas eu não tenho nada em aberto. É o que eu falo para vocês, é um contexto econômico inteiramente diferente do Canadá. Na Europa, a questão é mais a falta de oportunidade para o jovem. E já tomei na lata, né? Deu certo no Canadá, cheguei na Europa, não funcionou. E aí, desespero? Com certeza. Tinha um colchãozinho financeiro de algumas economias no Canadá, então dava para pagar ali 3, 6 meses, mas não mais que isso. E aí, com esse problema aí de não conseguir a vaga na Ambev, quando você tem um problema, você tem que ter uma solução, né? Não adianta ficar, tem um problema. Fui, me identifiquei com o setor, claro, vamos onde tem mais chances de dar certo. Fui trabalhar na PepsiCo. PepsiCo, Lay's, Chips Lay's, Ruffles, Pepsi, Tropicana, enfim, terceiro grupo, terceiro no mundo da indústria agroalimentar, alimentícia, isso, obrigado, então. Então, assim, PepsiCo, deu certo? Não deu certo, cara, mais uma vez não deu certo. Eu falei, caramba, cara, que país é esse, França, cara, eu vou embora. Eu vou voltar para o Canadá, eu vou para o Brasil, já, porra. A Ambev não deu certo. Não fui contratado, ou tem que esperar 6 meses, 1 ano, não tem condições. E aí, PepsiCo, porra, fui aprovado, tinha um status legal, tinha umas boas condições de trabalho, mas assim, quando você não gosta, que a coisa não dá liga, sabe? Ou você termina antes que a coisa termine mal, ou você insiste e correndo o risco que termine mal. E aí, eu acho que é talvez a maior lição da minha vida, porque nos últimos anos, até lá, tudo tinha dado certo. Tudo tinha dado certo. Porra, Ambev, não sei o que, tudo tinha dado certo. E na França, em 6 meses, tudo tinha dado errado. Eu fui reprovado no outro, a PepsiCo não gostava do que eu fazia. Então, porra, vou voltar. A gente escolhe o mais fácil, vou para o Brasil, vou para o Canadá, vou para onde eu tenho mercado. Como a coisa não é tão fácil assim também na França, eu já tinha algumas coisas que eu precisava, não podia largar da noite para o dia, né? Já tinha casa alugada, tinha contrato de aluguel. Então, me vi numa situação financeira complicada. Não pude largar a PepsiCo, forcei a barra, continuei trabalhando. E aí, infelizmente, com 7, 8 meses de empresa, tive um problema de saúde. Hoje em dia está meio que na moda, né? Fiz um burnout. E aí tem pessoas que gostam de falar, poxa, cara, eu fiz um burnout, trabalhei pra caramba, fiz um burnout e acho isso maravilhoso. Eu acho que existe um pouco nessa sociedade de trabalho, de consumo, essa valorização do burnout. Olha, eu vivi isso. E, porra, posso te dizer, é difícil, cara. Passei 3, 4, 5, 6 meses, pô, mal, assim, sabe? Ainda tinha uma ligação com a empresa que estava me fazendo mal. E aí, do nada, assim, passe de mágico, de repente pode ser falta do Brasil, já podia ser falta do Brasil, porque eu já tinha saído do Brasil, já tinha, sei lá, que eu fiz o burnout, já tinha 6 anos já tinha saído do Brasil. Por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Porque eu quando eu estava nessa cadeira aqui, em 2006, 2007, mais ou menos nessa época, eu tinha a impressão que a vida lá fora era fácil, que desde que eu tivesse estabilizado no exterior, a coisa ia ser fácil. E esse burnout me fez mostrar que não, nunca vai ser fácil. Agora, qual vai ser? Vou voltar para o Brasil? Minha mãe falou, volta para o Brasil, meu filho. Normal, né? Sentimento de mãe. Volta para o Brasil, vai ficar aqui, passa uma temporada aqui, você tem seu emprego aqui que você gosta, você tem seus contatos.
Então, pô, volta para cá, vem para cá, você sente saudade. E é verdade que, assim, na França foi onde eu conheci a dificuldade, assim, sabe? Um contexto muito adverso. E nesse contexto de dificuldade de achar o emprego que eu queria, nesse contexto de dificuldade de pagar a casa, né? Eu já tinha um contrato de aluguel, na França não existe contrato de aluguel de um mês, né? Então você tem que assumir uma responsabilidade por um período de tempo, normalmente são 1 ano ou 3 anos, então não dava para largar tudo. Em função disso, eu continuei na empresa que fez mal, terminei doente, fiz o tratamento, né? Graças a Deus, apoio da minha família daqui, da família da minha mulher, das minhas filhas. Graças a Deus dei tudo certo, consegui me desligar da PepsiCo. E aí, eu acho que é essa lição, talvez mais importante que eu vou dar para vocês. Na PepsiCo, onde eu não gostava de trabalhar e onde eu tive essa doença, no comecinho a gente fez uma atividade de grupo com um time todo de vendas da França no nível nacional, e a atividade foi numa novidade que tinha surgido, que era um parque de atrações, mas não era um parque de atrações clássicos, tipo com um brinquedinho para criança, não. Era um parque de atrações de atividades ligadas à gravidade, trampolim, você saltar no trampolim e enterrar. E assim, essa atividade, a equipe de vendas inteira da França participou em Bordeaux, nesse espaço bacana, e todo mundo adorou. Todo mundo adorou, eu adorei. Olha que eu já não estava muito bem, assim, não sabia que PepsiCo não era para mim, mas eu adorei, era coisa de pular em trampolim, vamos não sei o quê, danquê. Assim, as coisas vão indo. O que eu fiz? Eu aproveitei disso, eu falei, olha, eu acho que isso pode vir a funcionar. No Brasil, acho que não funcionaria. Aqui no Brasil, não sei se eu faria o que eu fiz lá. Porque aqui é calor o ano inteiro, tem praia, tem 50 mil atividades no ar livre. Eu moro num país frio, chove pra caramba, a atividade é num lugar fechado e tal. Eu falei, vamos embora. Então, aí que eu queria chegar, foi aí que eu tive a ideia de abrir a minha empresa. Hoje eu tenho um parque voltado para o lazer e a recreação de adolescente. Por que eu falo isso? Eu tenho essa minha formação de marqueteiro. Então, assim, marqueteiro não no sentido pejorativo da coisa, entendeu? Marqueteiro no senso de você analisar o mercado e de buscar o seu público que é interessante para você. Então, assim, hoje em dia, a empresa foi aberta em 2016, foi quando a gente começou. Começamos com um local de 550 metros quadrados. 1 ano, 2 anos depois, a coisa, graças a Deus, funcionou. A análise se mostrou coerente, a análise que eu tinha feito se mostrou coerente em termos de oferta, de demanda, de proposta de valor para os meus clientes. A coisa funcionou. Em 2017, a gente inaugurou uma outra sala. Em 2018 e 2019, cara, assim, ser sincero com vocês, 2018, 2019 eu não vivi muita coisa. Não vivi. A França tem esse defeito. A França, para quem quer empreender, é um país que é muito complicado. Agora, não é impossível. Eu acho que eu sou a prova viva disso. Agora, é um país que, para você continuar motivado, não pode ser uma motivação financeira, porque você vai ficar frustrado. Entendeu? A França tem muito disso. Eu gosto muito da França. Eu tenho para mim que o Canadá era um país mais adaptado ao meu perfil, sem sombra de dúvidas, mas que a França, para minha esposa, para minhas filhas, como tem a família da minha esposa, tem as priminhas que estão lá, tem todo mundo lá,
é muito mais fácil e é uma qualidade de vida, você ter pelo menos uma partezinha da sua família para poder estar junto com você. Então, assim, financeiramente, no Canadá, eu estaria muito melhor? Estaria. Não tem dúvidas, seja com empresa, como diretor, estaria melhor. Agora, na França, é onde eu queria chegar a fazer esse resumão, na França, você tem uma qualidade de vida que é bacana, você tem, sobretudo, para as pessoas que querem ir para uma área acadêmica, que querem evoluir no mestrado, que querem fazer doutorado, que querem fazer um pós-doutorado, de repente seguir uma carreira aqui na Universidade Federal, uma outra universidade, ou na Sorbonne, é um país de excelência acadêmica. A França é um país de excelência acadêmica. Então, se o objetivo de vocês é seguir a carreira acadêmica até o seu último degrau, virar professor de uma universidade federal renomada no Brasil ou no mundo, eu acho que na França realmente tem muito, muito a oferecer. E os franceses são muito diferentes da gente. Muito. Thelma conhece bem, né? É meio que água e vinho, não sei se você concorda. A nossa educação aqui no Brasil é uma educação que é aberta. Claro, tem exceções? Tem. Cada família faz como quiser. Mas a gente, historicamente, a gente tem uma formação que é aberta. A gente é aberto aos estrangeiros, a gente é aberto às pessoas que a gente não conhece. O francês, ao contrário, a educação francesa, e lá eu posso falar um pouco com propriedade, né, que minha mulher é francesa, a gente tem nossas 2 filhas, assim, a diferença de mentalidade, ela é gritante, entendeu? Vou dar um exemplo concreto para vocês, para ficar claro. Peguei o avião hoje, peguei o avião em Paris, ontem à noite, evidamente. Em Paris, assim, cara, eu chego com minha criança, minha filha tem 2 anos, já não é mais bebezinha, né? Mas eu chego na França com minha filha, você tá lá, você vai, tá chegando com uma criança, vou meter o pé daqui, porque vai chorar. Assim, tem essa coisa que vai me incomodar, eles odeiam barulho, eles falam baixo, eles não são sociáveis. E aí eu falei, pô, já tá aqui, já não gosto de criança. Cheguei no Brasil, no avião, avião chegando no Rio, chegou no Galeão, eu saí com minha filha no avião, já vi a funcionária do aeroporto, oh, que coisa bonitinha! Pô, acho que isso resumiu, assim, sabe, é diferente, culturalmente, em termos de formação, mas é um país que tem uma qualidade de vida bacana, tem uma excelência acadêmica e tem um savoir-vivre. Savoir-vivre é saber viver para os franceses mais antigos, que é uma coisa assim, é um país que valoriza muito o tempo de família, é um país que valoriza muito todo o trabalho manual, é um país que valoriza muito, muito o rigor, é um país que valoriza muito a pesquisa, onde você tem faculdades excelentes. E, mais uma vez, a gente tem essa chance. Quem estava nessa faculdade aqui, esse prédio antigo, quem estava nessa sala aqui em 1990, ele não tinha internet para ir pesquisar site de nenhuma universidade na França. Hoje em dia, se eu posso te dar um conselho para vocês, na França, se você quiser, você pega assim, as 10 maiores cidades na França. Você pode ter certeza que essas 10 maiores cidades na França vão ter 10 instituições de ensino, 10 universidades de excelência, com portas abertas para vocês, para mim, para outras pessoas. E o francês, quando ele sabe que você está no país dele para trabalhar, para construir o país, para pagar imposto, que você não está lá encostado, eles admiram muito a gente, porque essa nossa forma de ser, para eles é uma coisa que eles não têm. É difícil para eles terem esse perfil. Não sei se vocês estão conseguindo entender, entendeu? É isso que, é essa diferença que pode ser uma força para vocês. Vocês estão aqui, cara, pô, eu não conheço o percurso de ninguém, mas eu imagino a correria de sempre, curso, aula, e estágio, conta para pagar, caramba, bandejão aumentou, essa correria. Eu acho que assim, o estudante de uma universidade federal brasileira, eu acho que ele
de certa forma, um sobrevivente, porque tem que ter vontade. Se você não tiver vontade, se você larga, você vai trabalhar, que é mais fácil, assim, não mais fácil, você tem um retorno financeiro imediato, o que a gente, às vezes, aqui não tem. Então, assim, é um perfil que é valorizado. E aí, de repente, vai fugir um pouquinho do tema, mas eu vou falar. Eu acho que é legal uma coisa que eu vi muita informação na época que eu estava na Ambev. Quando a gente vai recrutar, vai contratar gente. Às vezes é muito mais fácil, eu tinha essa tendência no começo da carreira, de você escolher uma pessoa que parece com você. Vamos supor, vou pegar alguém que gosta de skate, que de repente tem uma facilidade de falar, que não é tímido, que é desorganizado. Ou seja, uma pessoa que é mais ou menos como eu. E aí na Ambev eu fiz formação atrás de formação na época, né, para poder assumir os cargos de responsabilidade no longo prazo. E foi uma coisa na Ambev que eu aprendi. É o contrário. Normalmente, você tem que contratar as pessoas que têm um perfil diferente do seu, que são elas que vão complementar o seu perfil quando você está montando a sua equipe. Entendeu? Se você fizer uma equipe com 10 Messi, a equipe não vai dar liga, mesmo sabendo que 10 Messi são 10 gênios, mas não vai dar liga. Então, assim, fica uma dicasinha assim. Por que eu estou querendo falar isso mais uma vez? Mais uma informação, é bastante informação, mas eu acho isso fundamental. Um francês na França, que tem um cargo de responsabilidade, seja ele diretor de uma empresa, seja ele um microempresário, seja ele um professor na Sorbonne, vocês aqui, vocês têm um perfil que não é o perfil deles. Então, o capital humano, ele é diferenciado. Então, assim, é um país que vale a pena muito. Agora, a motivação não pode ser só financeira. Tem que ter um propósito, tem que ter alguma coisa e, sobretudo, friso mais uma vez, a parte acadêmica de excelência. Antes de fechar aqui e abrir um pouquinho a pergunta, só queria te dar uma informação. Quando eu cheguei no Quebec, eu fiz uma formação, que era uma formação do serviço de imigração do país para os residentes permanentes canadenses, ou seja, o Green Card canadense. Eu tinha isso. E eu tive o meu formador, eu estava numa cadeira aqui, ele me falou uma frase que, assim, a coisa foi chocante. Se você quiser uma oportunidade profissional, não espere que ela chegue até você. Vilela é um cara do mercado, ele vai me corrigir se eu estiver dizendo mentira. Às vezes, a empresa tem 10 vagas em aberto. Às vezes, ela coloca 1 ou 2 vagas de emprego. As 8, por que ela vai guardar as 8? Porque ela não quer gastar dinheiro. Pode ser. Mas uma empresa que está crescendo precisa de funcionário, então ela precisa contratar. De repente, essas 8 vagas, eles já deixaram esperando as pessoas virem procurar essas vagas antes de colocarem essas vagas disponíveis no mercado. Então, eu acho que esse é o recado que eu tenho a dar para vocês. Tem oportunidade? Tem, muita. Tem que estar disposto a trabalhar? Tem. Mas a frase que eu disse no começo, ela se mostrou verídica para mim, apesar de todas as dificuldades. Sonhe, planeje e execute. Muito obrigado. Pessoal, enquanto o Leandro descansa um pouquinho, o objetivo é que a gente possa fazer perguntas, então vocês podem se organizar para fazer perguntas, mas faltou a gente bater palma para a plateia, que está linda, é a primeira vez que eu vejo assim tão bonita. Continuem vindo nos próximos. Por favor, preencham a avaliação. Como eu falei, é um teste esse formato, então
a gente pode ir mudando, né? Então, sejam assim, sinceros no que vocês preferem. E enquanto o Leandro descansa um pouquinho, toma uma água, eu queria fazer uma brincadeira aqui, que eu me identifiquei bastante, porque vocês não vão acreditar, mas eu também fui skatista. É minha cara, né? Aí eu troquei o skate com 16 anos. Também, outra coisa, meu pai queria que eu fizesse intercâmbio para os Estados Unidos. Mas ele achou que podia ser África do Sul também, porque eu não falava nada de inglês e de língua nenhuma, a não ser o português. E eu contrariei, troquei o skate pelo snowboard e fui para a Noruega e aprendi a falar bukmål, que não serve para absolutamente nada, porque nem os noruegueses falam isso, né? Só metade deles. Então, metade fala de norsk, né? Fora o pessoal da Lapônia. Então, não serve para nada. Mas eu descobri aqui que o Eduardo Vilela também fez intercâmbio, não foi isso? Conta um pouquinho para a gente para onde você foi, quantos anos você tinha? Porque eu tinha 16 quando saí daqui, né? Então, eu vou aproveitar aqui, parabenizar o Leandro aí pela disponibilidade dele vir aqui e colocar... ele não colocou as palavras, ele colocou a alma dele aqui. É uma coisa realmente que a gente tem que refletir. Colocar a alma é diferente. Querer passar aquilo que efetivamente a gente sabe, né? Muito legal, Leandro, a tua colocação. E outra questão que, aproveitando o gancho do Leandro, é o seguinte: só os loucos sobreviverão, os normais estão mortos. Então, sejam um pouco loucos, saiam da normalidade na boa, busquem o diferente, saiam desse cotidiano. Aqui, acelera, sai dessa zona de conforto e acelera o inglês, acelera. Esse cara aprendeu sozinho não sei quantos idiomas, sabe? Para com esse negócio de achar que está tudo ruim, só contra o governo. Acelera a vida, manda bala. Então, eu em 1976, quantos aqui eram nascidos? Ninguém? Deus. Professora, por favor. Já? Então, eu em 1976... Até hoje eu estava no mais de 20 Fui para os Estados Unidos e apareceu uma oportunidade de eu ficar 6 meses nos Estados Unidos. Eu fui para uma cidade chamada Austin. Hoje, Austin é um dos 3 maiores centros de tecnologia americano. Tem um grande evento chamado SXSW, que é um mega evento de tecnologia que concorre com o Valley de Nova York, né? É uma cidade fantástica. Em 1976, ela não tinha essa pegada ainda tecnológica, mas tinha uma universidade fortíssima chamada University of Austin, que é UT, e fantástica, uma universidade que hoje está que é a Universidade do Texas, uma universidade que está na ponta aí da forte tecnologia, uma cidade hoje maravilhosa. Tenho muita vontade de voltar, e tenho 2 amigos ainda que são americanos, moram lá, que desde 76 E foi lá que eu aprendi um pouco do inglês, mas é um inglês muito difícil, é o texano, ninguém entende o que aqueles caras falam, na realidade é capial, é inglês capial, né? Mas diria que é uma belíssima cidade, se vocês puderem incorporar aí essas cidades que o Leandro colocou, conhecer Austin é maravilhoso. Não tenho essa experiência do trabalho lá, né, mas com toda certeza vale a pena dar uma pesquisada. Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta? A Fernanda está com o microfone. Boa tarde. Obrigado, Leandro, pelo compartilhamento das suas experiências. A primeira colocação que eu queria fazer é... Eu sei que a sua vida foi muito
né, muitos zigue-zagues. E você não tinha medo, não teve medo em momento algum de mudar sua trajetória, suas experiências, suas vontades, seus medos, assim, porque você foi para vários lugares o tempo inteiro. E a segunda é que você não contou sobre a sua empresa, eu fiquei curioso. Obrigado. Assim, a primeira coisa, eu acho que o medo, ele está lá até hoje, né? O medo, ele está lá. Eu acho que não é porque a gente envelhece que o medo... Não é o medo assim, estou morrendo de medo. É um medo assim, sabe, da incerteza, né? Eu acho que mesmo quando a gente tiver 60, 70, 80 anos, acho que se não tiver isso, perde a vontade. Eu acabei de, fiquei sabendo a notícia aqui, o Vilela está fazendo doutorado em Aveiro. Poxa, se ele, sei lá, não tivesse alguma coisa que... Ele ia ficar na zona de conforto dele aqui no Rio. Tinha alguma coisa que incomodava, eu não sei, de repente ele pode falar para a gente. Não sei lá, tinha alguma coisa que incomodava, que ele decidiu de correr atrás, de ir e foi. Então, assim, o medo, tem medo, assim, até hoje pode dar errado? Pode dar errado. Agora, eu acho que, por isso que eu faço questão de reforçar, vocês estão na época que vocês podem. Vocês estão na época que vocês podem. Se eu tivesse na época de vocês, quando eu falei da minha experiência da PepsiCo, não tinha acontecido, porque eu teria largado antes. Não tinha filho, não tinha contrato de 3 anos de aluguel, não sei o que, não tinha nada disso. Vocês têm essa possibilidade. Agora, foi o que eu falei, eu sei também de todas as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia. Agora, é se planejar e correr atrás. E o medo, por exemplo, vou compartilhar com vocês, eu acho que é mais que oportuno compartilhar isso. Olha, a nossa empresa, a gente meio que assim, na Normandia a gente foi o primeiro a abrir em 2016. A gente foi o primeiro a abrir. Na Normandia. Na França, se eu não me engano, o primeiro foi em Bordeaux, teve um segundo em Paris, e o terceiro foi a gente. Sabe qual é a diferença? Bordeaux é uma cidade de 700 mil habitantes, se você contar toda a zona de Bordeaux. Eu sei porque a PepsiCo, meu setor de atuação, eu era chefe de setor em Bordeaux. O primeiro abriu lá, com uma proposta diferente da nossa, mas o primeiro foi lá. O segundo foi em Paris. Thelma conhece bem, Paris é uma cidade que é um formigueiro. É um formigueiro. Paris, Rio de Janeiro, a forma que a cidade do Rio é estruturada mais na praia, né, mais na extensão do litoral, no centro, de repente, a gente tem essa impressão. No centro a gente tem, quando a gente vai para o centro do Rio, a gente tem essa sensação do mar de gente, né? Em Paris, a gente tem essa sensação em todos os lugares. Por que eu estou querendo dizer isso? O segundo abriu em Paris, sei lá, Paris eu não conheço os dados, mas eu acho que Paris, quantos, Thelma? Quantos habitantes em Paris? Em Paris tem 1.800.000 habitantes, e na Ile-de-France tem 12 milhões. Então, pra vocês terem a ideia, o primeiro foi na cidade de 600 mil, o segundo foi em Paris. Paris hoje é quase 70% do PIB francês. Então, assim, a grande zona Ile-de-France, né? A zona Ile-de-France 70% do PIB está lá. E a gente, cara, eu abri o terceiro em Honfleur, são 10 mil habitantes. Tive muito medo. O dia que eu assinei o contrato lá do financiamento com o banco, caguei de medo mesmo. E o medo está lá até hoje. É por isso que eu acordo cedo. Lá estou aqui, estou feliz pra caramba, vou descansar, vou ficar 8 dias aí com minha família, vou fazer o aniversário das minhas princesas aqui. Pra gente que mora fora, a vida lá fora também não é só fácil. É fácil, não é fácil assim, mas a partir do quarto ano é onde você começa a perder um pouco suas referências. E, de repente, lá você está um pouco mais exposto a períodos de dificuldade, de saudade, saudosismo, saudade desse calor humano brasileiro. É verdade, gente. Todo mundo que mora lá fora, mais de 2 anos, pode perguntar. Não tem essa coisa de, aí, amigão, beleza, tá tudo certo. Não tem, excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Só para você falar com o cara, só para se apresentar, você perde 5 minutos. Veuillez m'excuser, monsieur, s'il vous plaît, je vous dérange. Fala direto, amigo, estou querendo isso, sabe? E para terminar, assim, a empresa, eu não quis me prolongar muito, já estava um pouquinho estourado no horário, acho que é um tema de uma palestra à parte. Agora, para fazer a empresa que é
como se fosse um parque de crianças, é mais voltado para o público adolescente, e as atividades são em torno, sobretudo, de trampolim gigante, de gravidade. E eu acho que funciona muito lá por isso, porque o clima lá é muito pesado, né? Assim, então as pessoas precisam dessa coisa de botar música. Então, e foi um projeto que tem dado certo, mas tem 4 anos. Tem 4 anos. Então, o medo continua lá, meu financiamento. Eu tenho financiamento para os próximos 25 anos. Tipo, tenho 20 anos ainda para ter medo. E para terminar, assim, da empresa é isso, é o desenvolvimento dela. E hoje em dia a gente está 1, 2, 3, 4, somos 4 funcionários. E aproveito a deixa aí, se alguém tiver interessado, a França tem um programa legal agora de trabalho. Você pode ir, eu não conheço direito, eu não tenho mais muito tempo para ficar olhando essas coisas igual eu olhava antes, mas vocês, de repente, têm um pouquinho mais de tempo, dá uma olhada lá, tem um visto de trabalho agora na França, acho que são 1 ano, Temo, 1 ano, 1 ano, e te dá a possibilidade de trabalhar. Então, assim, você tem um visto que é muito mais fácil de conseguir, comparado a um visto clássico natural, você pode trabalhar 1 ano, e eu te garanto que se, nesse 1 ano que você tem de visto, você achar um emprego lá, que eles chamam de... Tem o CDD, que é o contrato por um tempo, e tem um contrato CDI, que é o contrato de durée indéterminée, é o contrato fixo. E é aí que você tem as suas garantias. Eu te garanto hoje... Qual é o seu nome? Igor. Eu te garanto hoje que se você chegar na França com o seu visto de 1 ano, e você conseguir trabalho no CDI, porque tem setores que estão em carência, tem dificuldade? Tem, mas tem um monte de setores, a área médica, tem um monte de setor, penuria de mão de obra. Eu tenho certeza que se você for lá e mostrar o seu valor e você conseguir um CDI, você não vai ter dificuldade em renovar o seu visto. Você não vai ter. Não vai ter. Agora, mais uma vez, não é um país, não tem essa coisa do... Vilela falou, eu desconheço os Estados Unidos, nunca fui. Quero ir, mas não tem muito essa coisa, vou explodir, essa coisa do americano, vai dar certo, vou ganhar dinheiro, vou empreender. É isso que eu quis dizer. No Canadá eu senti um pouco esse clima. Na França eu não vejo muito essa coisa. Então, eu acho que assim, super bacana. Agora, não vai querendo pensar que a Europa você vai ganhar a sua vida. Um médico no Canadá, um médico, engenheiro, publicitário, um salário bacana, com 10 anos de profissão, são $200 mil por ano. Você, na mesma coisa na França, de repente, 40, 50 mil. Você fala, pô, caraca, que salário legal, porra, 12 vezes 4, vou ganhar 4 mil euros. Pô, 4 mil euros? Pô, 4 mil euros. Dependendo de onde você morar em Paris, você não paga o seu apartamento. Então, assim, não pode ir muito pensando no dinheiro, não. A Europa não é isso. E ainda mais as dificuldades de ter que ralar, coisas que às vezes aqui a gente tem, na Europa não tem, né? Na Europa você tem que se virar em todos os sentidos. E sem ter o retorno financeiro que você consegue nos Estados Unidos ou no Canadá. Bom dia, eu sou o Alan. Primeiro, te parabenizar, Leandro, e te agradecer por vir dar essa palestra para a gente. Queria te perguntar como que você vê o mercado europeu daqui a alguns anos com essa grande faixa imigratória que tem acontecido da Ásia, principalmente não só na Europa como na França. Como que você vê esse mercado? Se você acha que daqui, por exemplo, a 2, 3 anos, quando a maioria aqui se formar, você acha que ainda tem essa projeção grande de empreender, ou se você acha que os asiáticos, principalmente vindo do Oriente Médio, vão tomar essas vagas? O que você acha assim daqui a um tempo? Olha, é difícil assim, de prever, né? Ninguém está aqui para prever, eu não tenho nem a qualificação, nem a capacitação para prever, não sou um cara nessa linha de trabalho. Assim, o que eu posso dizer é o que eu vejo. Eu acho que para gente qualificada vai ter vaga. Tem que ter qualificado. E não adianta só, às vezes a vida não é um mar de rosas, não adianta ter só a qualificação. Tem que validar a sua qualificação. E para validar a qualificação demora.
Então, estou querendo dizer, às vezes na vida é preciso dar um passo atrás para dar 2 passos na frente. Você chega lá, você está com o seu diploma daqui, você, sei lá, vamos supor, vocês saem daqui formados, vocês têm 3 anos de experiência profissional, vocês chegam na França, vocês falam português, francês, inglês, não vai achar muita dificuldade, não. Se quiser trabalhar de verdade, falta gente para trabalhar. O francês, não estou querendo aqui repetir estereótipos, mas a sociedade francesa, ela se estruturou de uma forma no qual o dinheiro não é a prioridade número 1. Então, assim, vive com aquilo. Eu, com certeza, financeiramente, para você ter uma ideia, hoje, e na empresa, eu estava com o meu contador a semana passada, antes de poder tirar férias, porra, são coisas assim, é desanimador. A gente fez um cálculo lá rapidinho, 72% do faturamento da empresa, no ano de 2018, foi para o Estado. Tipo assim, não tenho nada contra. Agora, qual é a forma que o Estado está gastando esse dinheiro? É isso que você pode julgar, entendeu? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o modelo é esse. Agora, não adianta, é um pouco a incoerência da França. Eu estava falando com o Vilela e com a Thelma aqui antes de entrar, eu acho isso. Porque hoje é dia de greve na França, eles são muito bons para isso. Para a greve eles sabem fazer mesmo, todo ano tem no mínimo umas 2, 3, sem contar os agregados, né, Thelma? Sem contar os beijando. Mas o que eu estou querendo dizer, qual é o problema, assim, um pouco que eu vejo a coisa na França, eu não sei nos outros países como é que está. A dívida pública está muito alta, como na maior parte dos países europeus. Então, o Estado está dando aquela segurada, né? O Macron, ele veio na França, tem que enxergar o Macron, de repente, como o salvador dos extremismos. Ele é perfeito? Longe disso. Eu paguei 72% de imposto no faturamento ano passado, eu não acho ele nada perfeito, sabe? Mas, de repente, eu prefiro um cenário com ele do que um cenário extremo. Tudo que é extremo gera incerteza. Tudo que gera incerteza atrapalha o mercado. Tudo que atrapalha o mercado atrapalha o consumo e é um ciclo que é quebrado, entendeu? Então, assim, eu acho que, repetindo assim, voltando diretamente na sua pergunta, são 3 anos, 2, 3 anos para vocês se informarem que você me falou, o seu caso específico, pelo menos. Cara, vai ter lugar para gente boa, vai ter lugar para quem quer trabalhar, vai ter lugar para gente qualificada. Agora, realmente, tem muita gente chegando, o país não tem, que seja a França ou qualquer outro, é muita gente que chega ao mesmo tempo, é uma dificuldade de acolher todo mundo. E eles tentam, cara, é uma coisa assim, sabe? Na França, pelo menos, não é perfeito, não. Paris tem áreas já de Paris com mendigagem a céu aberto, é verdade. Mas dentro do universo que eles recebem, eu acho que eles conseguem ainda fazer um bom trabalho, né, Thelma? Tem muita coisa que é feita nesse sentido. E não pode esquecer, faça do limão uma limonada. Tem que pensar no longo prazo. É um continente com uma população que está envelhecendo, eles têm dificuldade de repor essa mão de obra, e é aí que as pessoas qualificadas podem vir a entrar. Agora, não se esqueçam, a Alemanha percebeu isso muito bem. A Alemanha, hoje em dia, a França tem um perfil misto. A França ela é urbana, bastante urbana, mas a parte rural da França ainda é muito forte. E eles estão pé da vida com o agronegócio brasileiro, que eles estão acusando de concorrência desleal, né? Porque você não pode comparar um salário mínimo no Brasil. Quanto é que está o salário mínimo? 900 e pouco. Entendeu? R$1.000. Com um salário mínimo de 1.600, se você colocar um encargo, tudo, a empresa tem que pagar 3.100, 3.002? Não, 1.600 euros. O nosso salário mínimo dá 200 euros. Então, é isso que assim, por isso que eu estou querendo dizer. A França, ela tem esse perfil mais rural, que ainda resta, eles trabalham muito bem queijo, vinho, acho que vocês já ouviram falar, não preciso me desenvolver nisso, mas eles têm essa dificuldade. Qual é a dificuldade? Eles não conseguem competir. Como você vai competir? E isso porque o salário no Brasil, em euro, dá R$200, mas na Ásia, Bangladesh, eu não conheço muitos países, tem salário mínimo de 50 euros. Então, o que acontece? É o Estado que vai dar subvenção para esses agricultores.
A taxa de suicídio na França, dentre os agricultores, ela é fenomenal, porque eles não conseguem competir. Agora, a Alemanha, o que a Alemanha fez? Olha, realmente, tudo que é matéria-prima, né, commodity, não é muito nosso perfil. Nós temos um país que é pequeno, que é frio, que tem relevo, que... Os alemães, o que eles fizeram? Cara, é impressionante. A Alemanha, tudo que eles fazem é de alto valor agregado. É de alto valor agregado. Eu moro na França, meu carro é produzido na Alemanha, é um Volkswagen. Eles têm uma indústria de equipamentos médicos, hospitalares, tudo, elevador, engenharia. E é isso que eu acho que a Alemanha conseguiu enxergar. Ela enxerga essa onda, a Merkel, meio um pouco a linha que ela tenta seguir. Ela tenta ver isso como uma oportunidade, no sentido que talvez nessa onda migratória vão vir gente qualificadas para repor a nossa mão de obra dos baby boomers que não estão mais com a gente. Vai chegar gente para fazer os trabalhos que, de repente, o alemão mais qualificado não vai querer fazer, é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que é fundamental, é o mercado consumidor desse país para os próximos 20 anos. Agora, é difícil? É difícil, bastante difícil, mas eles estão tentando transformar esse contexto numa oportunidade. Se eles vão conseguir ou não, é outra coisa, mas estão tentando. Sonson. Boa tarde. Eu queria saber se o tempo que você ficou na Suíça, a gente sabe que foi pouco tempo, 3 meses. Se você foi só estudar ou você conseguiu um trabalho, ou se não conseguiu, como você fez para se sustentar lá? Acho que tá bom. Agora foi. Na Suíça é um pouquinho diferente, gente. Na Suíça eu não corri muito atrás, não, cara, porque eram só 3 meses e eu não tinha trancado nada, não tranquei nenhuma faculdade. Eu fui meio que no migué, eu voltei para cá, eu tive que conversar com alguns professores para explicar, porque eu faltei 2 ou 3 semanas de período de aula, né? Se eu não me engano, eu fui, sei lá, não lembro mais direito as datas, mas foi mais uma coisa assim, a gente, aqui, se eu não me engano, 2 meses de férias. Eu voltei finalzinho de março. Aí, na época, eu tive que ir lá conversar lá, aqui na UF, fui lá explicar o porquê que eu prolonguei minhas férias 2 semanas, o absenteísmo, e fui na outra faculdade também explicar a mesma coisa. Então, por isso que eu não corri muito atrás do trabalho, meu foco era, de fato, o francês. Eu tinha um francês que eu não falava, não tinha nem ideia, assim, bonjour, e já estava muito. Mas, sobretudo, assim, na Suíça, o que pôde me permitir ficar lá não era muito tempo, eu ainda tinha economias que eu já tinha feito aqui no Brasil, em Copacabana Palace. Eu trabalhei também um pouquinho no Clube Med, não falei para não entrar em detalhes, mas, sobretudo, aqui, em termos de experiência, o Clube Med, eu gostei até mais que o Copacabana Palace. Mas o Copacabana Palace, a gorjeta, para quem está precisando de dinheiro para se sustentar sem a ajuda dos pais no exterior, de fato a coisa me ajudou muito, entendeu? Então, primeiro, foram só 3 meses, e segundo, eu tinha algumas economias, e terceiro, eu não corri atrás, porque eu tinha que voltar para cá para me formar, e graças a Deus deu tudo certo. Obrigado aí aos professores que puderam entender a situação. Outra coisa, rapidinho. A sua empresa tem algum Instagram assim para a gente acompanhar? Porque vai que daqui a alguns anos, quando a gente se formar, né, tem alguma vaga. Vai que a gente vai torcer para isso, né, para crescer bastante. Vai que. Então, vou deixar aí, se vocês quiserem. Pode anotar. Contact. Eu vou escrever. Tem alguma coisa aí? Tem pilô aí? Tem algum pilô? Escreve aqui que eu mando no grupo deles. Você pode falar e a gente coloca depois no Instagram do projeto. Tá,
Assim, é contact. Contact como a gente escreve em francês. É C-O-N-T-A-C-T. Contact. Contact, @bestjump.fr. E o nome da empresa é Best Jump. Best Jump. Não, o e-mail contact @bestjump.fr. E depois todo o resto vocês podem encontrar colocando Best Jump, Facebook, Instagram, e tem um sítio de internet também, vocês podem ir lá. Assim, não é muito objetivo aqui hoje, não tinha esse objetivo. Se tiver alguém interessado, infelizmente, toda a papelada, a parte burocrática, a gente não consegue fazer, porque falta mão de obra, não vou mentir para vocês, entendeu? A gente tem uma pessoa que faz o administrativo, mas é uma pessoa que já está assim também. Mas se alguém tiver o interesse e que conseguiu resolver a papelada aí com esse visto e tal, e que se o objetivo de vocês corresponderem com o período ou o objetivo que eu vou ter no momento, por que não? Agora, prefiro dizer, a parte burocrática, infelizmente, eu não consigo fazer. Mas vocês podem correr atrás, se vocês já tiverem um bom nível de francês, não tem jeito, tem que falar francês, vocês podem entrar em contato comigo, com a Thelma, manda lá o currículo, fala um pouquinho de vocês. Se tiver uma oportunidade, vai ser com prazer. Agora, assim, voltando um pouquinho para a formação, uma coisa é você chegar na África e para um projeto, sabendo que você não tem um objetivo de carreira no longo prazo, você trabalhar lá 3, 4, 5, 6 meses sem ter toda a papelada. Outra coisa é você fazer as coisas na França como não devem ser feitas, porque o controle na França é muito forte. Eu não sei os números, mas eu sei que uma empresa que acontece, hein? Sobretudo no setor da construção civil, tem muita gente trabalhando ilegal, muita gente mesmo. Agora, é aquilo, né, cara? Você trabalha ilegal, você vai ter um dinheirinho ali para você se sustentar. Se tem um acidente, se tem alguma coisa, se tem um problema de saúde, voltar de repente para o Brasil, porque deu errado, entendeu? Então, tentem se estruturar, se planejar, se organizar. Se vocês tiverem objetivo de longo prazo no Brasil, se vocês tiverem objetivo no longo prazo no país que vocês querem ir, um conselho que eu dou, façam toda a papelada. Se você não tem projeto, você sabe que só quer ir por uma experiência, por um período de tempo específico, você não vai morar lá, se for na Europa, acho que não vai dar certo, pode dar, mas eu acho que não. No Canadá, não. Agora, a gente sabe que na África, no Brasil, a questão do controle é muito menor que nos países mais desenvolvidos. Tá bom? Deixa eu só complementar aqui, é o seguinte, em cima de... Primeiro, muito obrigada, Leandro. 3 comentários a respeito de trabalhar fora. O Canadá, todo ano, eles fazem uma feira, né, para recrutar mão de obra. O que o Canadá quer? O Canadá quer gente formada. O Canadá não vai investir na formação de vocês. Vocês já têm que ir formados. O Canadá quer gente jovem. O Canadá quer gente, se for casado e que reproduza, que tenha filhos ou que pretenda fazer filhos, já passa na frente de quem é solteiro, porque eles precisam povoar aquele país. Então, o Canadá tem um programa de jovens formados, estudantes não formados, casados ou que queiram casar e que queiram ter filhos. Isso é um diferencial enorme no processo seletivo para o Canadá. É um país lindíssimo e que tem muitas oportunidades. Se você não se importa com frio, que na realidade você nem sente tanto frio assim, né? Porque é tudo quente. Tem uma cidade subterrânea, Montreal tem uma cidade subterrânea. Tudo. Nada a ver. O casaco que eu tenho na França não é o casaco que eu acho no Canadá. Se eu boto meu casaco canadense na França, eu morro de calor. De outra hora. E você indo para o Canadá, você muda o seu esporte. Se aqui você faz surf, lá você vai fazer esqui. É diferente. Outra coisa, nós temos uma ex-aluna, a Bárbara Papini, que ela fez o intercâmbio
aquela mobilidade, né, acadêmica, foi para a França e voltou para defender o TCC e voltar para a França. Ela se inscreveu, ela fez um projeto para o mestrado, em 9 universidades francesas. Ela aplicou o projeto dela para 9 universidades francesas e ela foi selecionada para Lyon, para a Universidade de Lyon. A Bárbara está lá, já está no 2º ano. Nessa última temporada, eu passei uns dias com ela, na casa dela, super feliz, porque o mestrado na França é diferente do nosso. Você tem o Master 1 e o Master D, e no mestrado você faz estágio. É um mestrado profissionalizante. Então, você faz estágio, e ela começou a estagiar no Master 1 e já está trabalhando, está fazendo Master D, está trabalhando, foi contratada pelo hotel. Então, não volta. E a outra coisa, quem fala francês, não adianta ir para a França para tentar trabalhar na França sem falar francês, esquece, não tem possibilidade. O consulado francês tem sempre, entra lá no site Consulado da França, eles têm um processo, é por meio do consulado que você consegue esse visto que o Leandro falou, de 1 ano de trabalho. Então, você vai lá, preenche o formulário, vai fazer aquele exame de proficiência pelo Campus Lang e você vai poder trabalhar legalmente na França por 1 ano, com contrato de trabalho. Isso que ele falou dessa coisa de trabalhar ilegal, isso é uma temeridade, porque se eles dão uma batida lá, o Ministério do Trabalho, o Secretaria do Trabalho, se dá uma batida na fábrica que você está trabalhando e você é imigrante e está ilegal, não só o dono da instituição, do empreendimento, é multado, como você é deportado imediatamente. Não tem conversa. E uma das questões na França, justamente pelos refugiados e pelos imigrantes, muita gente do Oriente Médio, e muita gente que veio das antigas colônias, né, Leandro, da Argélia, da Nigéria, etc., é o que eles chamam de sans-papier. Se você não tiver o papel, o documento, você fica muito vulnerável, e a qualquer momento você pode ser deportado. Então, isso é uma questão muito séria. Ir para a Europa sem legitimidade na aventura é muito complicado, como nos Estados Unidos, né? Principalmente agora, com esse governo Trump, que está numa cobrança, numa perseguição muito grande. Então, exatamente o que o Leandro falou, qualifiquem-se. Sem qualificação, não tem oportunidade. É aventura, e aventura a gente vê muita gente que sai daqui, vai para Portugal, porque tem emprego em Portugal, né, Vilela? Portugal, o salário mínimo é o menor da Europa. Eu conheci gente que foi aventurar em Portugal e passava a semana inteira comendo miojo. Então, não é para isso que vocês vão para a Europa, né? Obrigada. Eu só agradecer e parabenizar aqui a professora Diana pelo projeto, a professora Thelma Lasmar aqui, e prazer enorme rever o Leandro, né, e também conhecer vocês, estou também à disposição. Muito obrigado. Olha, pessoal, então a gente agradece, né, a participação de todos, já avançamos bastante na hora. Queria lembrar que vocês acessem, então, o nosso novo Instagram, né? Procurem lá, Turismo em Foco. A gente vai colocar o contato, né, do Leandro. E... Só te cortar. Gente, o contact@bestjump.fr, vocês podem anotar aí com prazer, manda um e-mail para mim, bota no grupo. Agora, por favor, esse é o e-mail meio que do site, sabe? Tem dias que eu já recebo 140 e-mails. Então, assim, por favor, quando vocês utilizarem esse e-mail, coloquem alguma precisão. A UF é uma coisa que já vai, sabe? Quando você estuda na UF, você vê UF num e-mail, você vai abrir, entendeu? Porque, infelizmente, quando você tem 140 e-mails para abrir num dia, às vezes você... Primeiro, você vai abrir todos aqueles que você já conhece a pessoa, que já está em relação. Segundo, você vai abrir todos aqueles que tem algum sujeito que você conhece.
Terceiro, você vai abrir aqueles que você julga que tem uma informação importante para a empresa. E quarto, tem uma parte dos e-mails que não vão ser respondidos. Sendo sincero com vocês, às vezes a demanda é muito grande. Então, assim, por favor, não esqueçam, contact@sbstjump.fr, coloca lá no corpo do e-mail, no objeto, UF, qualquer coisa, coloca UF, só vai me falar direto e vamos embora. Então tá, então acessem lá, por favor, né, o Instagram. Ele está com poucas informações ainda, mas a gente promete que vai alimentar ele, e vocês vão ficar sabendo da gravação, né, onde é que ela vai estar publicada e tal. Outra coisa que eu sempre falo a gente não faz nada sozinho, então preciso agradecer parceria nova, né, agora já é a segunda edição que tem parceria da Empresa Júnior, da Leve. A gente pretende reforçar um pouco essa parceria para os próximos eventos, mas temos que agradecer esse pessoal todo que está lindamente uniformizado, principalmente a Fernanda, que está sendo contato nesse evento, nessa edição, mas todo mundo que está trabalhando. E agradecer assim, com muito carinho nosso parceiro desde o início, que é a UniTV, que cada vez mais nos ajuda a melhorar, né, todos os nossos projetos, os nossos programas, e acessem os nossos vídeos, né, do antigo FTH em Foco e atual Turismo em Foco. Muito obrigada. Muito obrigada.